Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 441. Eu sou Rafael Arinelli e a palavra dos últimos tempos é empatia, minha gente. E eu sou a Tamires Viana e assim como os elogios, as críticas também são bem-vindas. Isso aí. Meu nome é Pedro Amaro, do canal Claquete, e eu vim pela fofoca. Sinceridade, já tô começando sincero. Eu sou Daniel Cury e um filme não traz uma realidade, mas a sensibilidade sobre uma realidade. Olha aí! Por Cury Daniel, é isso? Não é minha frase, eu não achei o autor. Autor desconhecido. Autor desconhecido. Tudo bem. Desconhecido agora é sua, Dani. Você se apropriou dela, tá tudo bem. Ou daquela da Clarice Lispector. Tudo é dela, né? Tudo é dela. Ou do Veríssimo também, né? Também. Muito bem, meus amigos, estamos hoje aqui reunidos nesse podcast Cinemação 441 para bater um papo aí sobre críticas cinematográficas, né? Vamos tentar entender um pouco o que é a crítica cinematográfica e como diferenciar, né, a ideia de se analisar um filme e as pessoas, né, que gostam ou desgostam de um filme. Então a gente vai debater um pouco isso com base em algumas coisas que aconteceram aí pela internet, que a gente vai passar aqui rapidamente, só para dar o contexto, né? Mas a ideia hoje é justamente a gente falar justamente sobre essa coisa que a gente faz muito aqui, né? É uma autocrítica que a gente está fazendo aqui também, que é essa coisa de criticar filmes e tudo mais, e das pessoas, né? Que muitas vezes gostam e aí a gente às vezes associa aquela obra, aquela pessoa e tal. Então vamos debater um pouco isso aqui. E para bater esse papo, a gente tem aqui duas pessoas maravilhosas que são sócios aqui do Cinemação já. A Tami, que já tem carteirinha aqui, crachá, abre a porta, reclama que a geladeira não tem Coca-Cola, né, Tami? É isso, aqui cadê a Coca na geladeira, entendeu? Não é? É isso aí. Isso. Mas como o Rafa disse, Nossa, eu sou de casa. Thompson, tá? Obrigada, gente. Eu fico me sentindo quando o povo me compara com essa mulher, entendeu? Mas tudo bem. Eu fingi que eu acredito, tá tudo certo. Mas é isso, sou de casa. Isso, você é de casa, mas diz pra gente aí, pra quem não te conhece, quem ainda não te ouviu, quer dizer que ainda não ouviu muitos episódios do Cinemação, né? Então, pois é. Nos apresente aí quem é você mesma, né? Pros nossos públicos, o que você faz da vida. Olha, o que eu faço da vida é sofrer. Mentira, tá tudo certo, gente. Mas enfim, eu sou a Tamires, eu trabalho lá no Cineclick. Lá eu escrevo críticas, notícias, enfim, vocês já devem ter me ouvido aqui, pelo amor de Deus, se vocês não ouviram, eu vou ficar bem triste, porque eu tô aqui sempre, entendeu? Mas é isso, depois no final eu me apresento um pouquinho melhor, mas só pra vocês saberem, eu sou a Tamires do Cineclick. Tamis que escreve muitas críticas, né, Tamis? É isso, muitas. É isso aí. Tamis vai falar com propriedade aqui. Temos aqui também nosso querido Pedro, que já também esteve aqui com a gente várias vezes. Se a Tamis reclama da Coca, o Pedro toda hora tá falando da Pepsi. É incrível. É claro, isso aí. É sempre a Tami na frente de outras pessoas, né? Sempre adquirindo o prato principal. Isso aí. É sobre isso. Pedrão, seja bem-vindo de novo aqui ao Cinemação. E eu também queria que você se apresentasse, né? Porque também como a Tami, o Pedro já esteve aqui várias vezes, discutiu com a gente vários temas super legais, né? Como inclusive o neorrealismo italiano, a gente debateu aqui o que é esse movimento e tal. O Pedro esteve aqui ajudando a gente. E o Pedro lá do canal Claquete tá aqui com a gente, mas conta um pouco o que é o canal Claquete, o que você faz lá. Então, o canal Claquete, nós falamos de cinema, séries de TV, mas muito mais cinema, né? Tentando pegar desde blockbusters a filme cult, filme pequeno, filme que não tem um alcance enorme, mas a gente fala mesmo dos filmes que nós gostamos, né? Então, nós temos podcast, vídeo no YouTube, textos, artigos, né? Por exemplo, escrevi um sobre o neorrealismo italiano, falando como muitas pessoas definem o neorrealismo italiano, o que é definitivamente, né, o neorrealismo italiano, e às vezes estou aqui. Sei que muita gente não gosta quando eu venho, provavelmente tem gente que já deu pause na gravação, né, vai ouvir o caso Evandro, sei lá, pela aí que
90ª vez, mas obrigado, cara. Eu gosto da sua esperança de me manter aqui, então muito obrigado. É o que os que ficam é os que toleram, Pedro, é isso. Exatamente. Ou o famoso só tinha você, né? Não, Pedro é maravilhoso estar aqui com a gente. E é isso, vamos então debater, né, sobre crítica, sobre essas análises de filme e tal, mas logo depois do Panorama. Panorama. Hoje é dia de treta aqui, Dani, é dia de a gente entrar em Trend Topics, é isso? Não sei, acho que é mais se aproveitar do Trend Topics pra ganhar audiência. É verdade. É verdade, tem razão. Hoje um papo aqui um pouco mais aberto, né? Mas um papo necessário, né? Legal a gente fazer essas discussões e refletir muito sobre a função, né, de cada um dentro dessa máquina complexa que é a indústria cinematográfica como um todo, desde as pessoas que fazem o filme até quem analisa, o público que vai lá assistir e tal. Então é um papo sempre muito legal esse, e a gente já quer deixar o convite, né, para que você que tá aí ouvindo faça parte dessa discussão. Como? Mandando o seu comentário, né? Porque é através do seu feedback que a gente consegue saber se a gente está fazendo um conteúdo de qualidade, né, para vocês. Então, se você gostou desse conteúdo que você vai ouvir daqui a pouquinho aqui, lembre-se de mandar seu comentário para o nosso e-mail, contato@cinemação.com, ou no post desse podcast aqui, a gente tem lá um espaço para comentários que você pode ir lá, escrever e já deixar, né, tudo que você achou sobre as nossas discussões aqui e tudo mais. Aliás, no post desse podcast, ele tá dentro do nosso site, né? O cinemação.com é o nosso site, é o nosso portal, é lá onde estão as nossas críticas, nossas análises, as notícias, trailers, tem muita coisa bacana lá dentro do cinemação.com. Então, fica também esse convite para você ir lá conhecer, né? Porque a gente só não faz podcast, a gente produz muito conteúdo relacionado aí ao cinema, ao entretenimento, e tá tudo lá dentro do cinemação.com e você vai curtir pra caramba o que a gente faz lá. Além disso, o nosso podcast aqui, esse que você tá ouvindo, ele está nas principais plataformas de áudio, né, que a gente tem aqui no país, no Brasil, no mundo. Então vale a pena você seguir a gente no Spotify, aperta lá também o sininho que tem no Spotify, né, para você receber a notificação de quando chegar um episódio novo. Mas você também pode assinar na Apple Podcast, se inscrever no Google Podcast, ou, né, no Castbox também dá para se inscrever, e favoritar no Deezer. Tudo isso que você fizer dentro dessas plataformas ajuda justamente com a parte de notificação, né? Qualquer uma dessas atitudes, assinando na Apple Podcasts, se inscrevendo no Google Podcast ou no Castbox, enfim, tudo isso faz com que todas as vezes que você recebe, que chegar um conteúdo novo, que a gente lançar um conteúdo, você vai receber. Então a gente tem o nosso podcast aqui, semanal, mas recentemente a gente soltou episódios extras aqui, né? Então quem não estava esperto perdeu esses episódios, eles estão no feed, né, do podcast, mas quem tava lá, quem se inscreveu, quem assinou e tal, recebeu na hora que a gente lançou e não perdeu nada. Então essa é uma dica importantíssima para vocês. E aí tem mais uma coisa aqui, né, que a gente sempre convida os ouvintes, quem acompanha o Cinemação a fazer, que é justamente apoiar o Cinemação como um todo, né? A gente falou aqui do site, a gente tem os podcasts, né? Tem o nosso podcast, tem o Geração M, enfim, a gente tem uma produção de conteúdo, né, intensa para vocês nas nossas redes sociais, dentro do nosso site, e tudo isso gera gasto de tempo, de dinheiro e tudo mais, e é por isso que a gente convida você que acompanha o Cinemação a ajudar a plataforma a crescer. E para isso, basta você ir lá no cinemação.com/contribua, um espaço onde a gente lista para vocês todas as plataformas de financiamento que a gente faz parte, e lá você vai poder ver quais são, né, os nossos próximos passos, para onde que o dinheiro que a gente recebe está destinado, o que a gente quer fazer, quais são nossas metas. Tudo isso está dentro do cinemação.com/contribua, ou, né, se você quiser também acessar essa página através do cinemação.com, lá no cantinho direito, lá em cima, tem um botão chamado Contribua. Você clica lá,
você vai para a página também e já vai ver toda a descrição lá do que a gente vai fazer e tudo mais. Agora, outra maneira de contribuir com o Cinemação é através do Pix, né? Uma forma unitária, você ajuda o Cinemação também, mas não se compromete, não tem aquele comprometimento mensal, né? O Pix do Cinemação é contato@cinemação.com, o e-mail, né, da gente. Você vai colocar, vai aparecer lá meu nome e aí você faz a transferência no valor que você julgar necessário. Vale ressaltar, e eu sempre ressalto isso aqui porque é realmente muito importante, que essa contribuição é uma maneira de vocês incentivarem a gente, além dos comentários, além das visitas, do page view, do download que vocês fazem desse podcast. Você fazer a contribuição é uma maneira de dar um gás aqui, da gente ver que o conteúdo está chegando, que as pessoas estão empolgadas e querem mais, né? Então, se você gosta do nosso conteúdo, considere sempre apoiar. E hoje é dia de de ler comentários um pouco diferentes, né? A gente fez uma brincadeira no Twitter tempo atrás com a seguinte pergunta, né? Tinha um gif do Emmett Brown lá do De Volta para o Futuro, e a pergunta era assim, ó: com essa mania de prequel, né, ou pré-sequência, onde é possível contar a história de um personagem antes de, né, dele ter sido conhecido, qual prequel você gostaria de ver no cinema? Que tal um Dr. Emmett Brown? E aí teve 4 comentários, né? Um foi assim, ó, o Júlio comentou o seguinte: teve um jogo lançado em 2010 que foi até com supervisão de roteiro do Bob Gale, mostrando novas aventuras do De Volta para o Futuro. Mostra um pouco do passado do Doc. Apesar dos efeitos não serem lá essas coisas, a história era muito divertida e respeitosa com a qualidade da trilogia original. E aí o Lucas Ferraroni comentou o seguinte: sei lá, acho que não saiu uma boa até hoje, desconfio demais. Do Dr. Emmett Brown, em conceito, até poderia ser mesmo. Mas eu queria mesmo de Joe Marshall, o indefectível Samurai Cop, mostrando seus anos de treinamento tanto na arte samurai como na do amor. Então deu uma referência aqui, né? Sim. Lá de trás para uma prequel que pode funcionar. E é legal que cada um tem uma ideia diferente de prequel que gostaria de ver ou não, né? Exato. E aí foi engraçado que teve o comentário do João Pedro que ele simplesmente disse não pode, né? Não quer um filme do Emmett Brown. E um que falou assim, nem brinca, que é o Rick. E é legal porque, tipo, é a turma que não quer que mexa no clássico. No clássico, da infância, aquela coisa toda, né? Sempre tem essa briga quando a gente fala de filmes que vão reviver franquias. Vai estragar a obra, Dani. Vai estragar a obra. Mas melhor não mexer. Então, mas foi legal esses comentários porque tem os dois lados, né? E tem uma ideia, porque é isso, né? Prequels são tem sempre possibilidades de coisas bacanas, mas também não. Uhum. Enfim, foi muito legal essas respostas no Twitter. Então, quem quiser, responde a gente, né, nas redes sociais, ou comenta em qualquer lugar mesmo, no site, nas redes sociais, que a gente vai estar de olho para ler aqui no podcast. Dani, vamos começar esse papo com você explicando pra gente de onde surgiu esse tema, porque enquanto eu estava de férias nas montanhas, né, durante uma semana, aconteceram tretas internéticas aí e eu fiquei por fora. Então, o que aconteceu, Sim. Dani? Então, na verdade, assim, primeiro que tretas ocorrem o tempo inteiro na internet. O filme Twitter que é meio que um nome que dão pra supostamente uma espécie de comunidade de pessoas que escrevem e falam sobre cinema no Twitter, mas obviamente que não é nada formalizado e tem de tudo, né, e tal. Costuma ter muita gente sempre que dá uma indireta aqui, outro que dá uma indireta ali, outro que fala mal de um filme, daí não gosta daquele e tal, fica essas coisas, que já é quase que normal aí, acho que já é como a banda toca, eu acredito. E recentemente teve uma treta que
gerou um certo bafafá nas redes sociais aí, que foi basicamente assim, um crítico de cinema falou do filme Tempo, do Shyamalan, criticando o filme e dando a entender que as pessoas que gostaram do filme, sei lá, só são fãs do diretor porque na verdade, segundo ele, o filme é ridículo, etc, por vários motivos, e isso gerou uma questão a respeito bafafá. de como... mas a questão do como você criticar um filme sem precisar, porque você tem todo o direito, né, sendo crítico ou não, de achar um filme ridículo ou ruim e tal, mas de como fazer isso sem que isso ataque, né, de alguma maneira, as pessoas que gostaram do filme, as pessoas que se afeiçoaram a ele, etc. Mas assim, eu acho que é importante a gente deixar claro, aqui no podcast Cinemação a gente não vai nem apontar dedos e nem ficar alimentando esse debate em si, sobre o filme, etc., sobre a treta que aconteceu, porque eu acho que ela não vem ao caso, a gente não vai ganhar nada, ninguém vai ganhar nada se a gente ficar falando disso, e também porque eu acho que o importante é a gente extrair aproveitar o debate para estender esse debate para como a gente tratar a crítica de cinema, para discutir um pouco sobre esse assunto. E sempre, acho que pelo menos da minha parte, assim, com profundo respeito a todo mundo que esteve envolvido, seja de um lado, seja do outro, porque no fim das contas, o importante é a gente falar sobre os filmes e debater sobre eles, né? E tentar sempre, claro que às vezes resvala em coisas que vão além, né? Que criticam pessoas e tal, mas é sempre muito bom tentar sempre prestar atenção em manter o debate sobre os filmes em si, porque acho que é isso que faz a gente sair ganhando, que faz todo mundo sair ganhando. Né? A forma como o Dani toma cuidado com as palavras, cara, toca o meu coração, de verdade. 2022 ser candidato, brincadeira. Exatamente, era isso que eu ia falar. Você não sabe que o projeto é a técnica político... do Geraldo Alckmin, né? Exatamente. Não, e fora que a gente tem os nossos exemplos aqui, né? Então a gente também não precisa ficar entrando muito nas histórias dos outros, porque nós mesmos aqui já passamos por críticas, né? Assim, o público às vezes critica a crítica que a gente fez, então é sempre essa linha tênue, né? Bom, pra gente já começar, na verdade, essa discussão, eu queria fazer uma lembrança aqui, porque quando a gente pensou nesse tema, eu até mencionei no podcast passado uma entrevista que eu vi da Thaís Araújo e do Lázaro Ramos lá no Mano a Mano, né, com o Mano Brown, e tem um determinado momento da entrevista em que é perguntado pra Thaís o que ela gosta de ouvir. E aí ela pega e fala assim, nossa, eu ouço de tudo, todo tipo de música, qualquer coisa, eu me encanto pelo artista, eu tô escutando e tal. E o Lázaro até fala assim, não, quando ela fala que ela escuta tudo, é tudo mesmo, assim, ela escuta tudo, né? E aí o Mano Brown vira pra ela e fala assim, pô, então você é muito eclética e tal. Dela fala assim, é que, cara, pra mim não existe música ruim. Existe música que eu gosto, entendeu? Ninguém pode chegar pra mim e falar assim, essa música é ruim, e aí eu tenho que comprar isso. Quem determina se a música é boa ou se a música é ruim, sou eu mesma. Até o Nirvana, Rafael? Então, aí tem que ver que essa Thaís Araújo gosta de Nirvana, né? Mas eu achei essa resposta tão interessante porque no final das contas é muito isso mesmo, né? O papel do crítico de cinema ou do crítico, sei lá, sonoro, de música, gastronômico, qualquer coisa assim, o papel do crítico é fazer uma análise muitas vezes técnica sobre aquela obra, mas ele sempre vai esbarrar no gosto pessoal das pessoas. E aí entra naquela discussão eterna de que a partir do momento que a obra está publicada, né, as pessoas consomem, entendem ela ao seu prazer, né? Então, por mais que a gente fale, não, essa obra é impecável, ela tem uma iluminação fantástica, o roteiro é redondinho e tal, vai ter uma pessoa que vai falar, eu odiei isso, achei horrível e tal. E essa é uma coisa inglória, né, dos críticos em geral, assim, porque realmente você tenta estabelecer uma régua de medição ali, mas essa régua é muito pessoal, né? É extremamente pessoal, porque eu falo disso em críticas, assim, até puxando um pouco dessa coisa que você falou da Thaís, assim, porque a gente não tem a verdade absoluta, né? Então eu tenho muitos amigos que são críticos, e tem um, inclusive, que é o Paulo, que a gente sempre debate sobre filmes, e ele sempre ou não gosta, ou ele gosta e eu não gosto, mas a gente tem uma relação saudável na hora de conversar sobre isso, porque não quer dizer que se ele não gostou, eu tenho que não gostar, ou vice-versa, e isso dentro de uma amizade, né? Eu tô dizendo
assim. Então a gente nunca vai ter uma verdade absoluta. Se a gente achar um filme ruim, não quer dizer que o Rafa, o Dani ou o Pedro tenha que achar também, porque... Depende qual que você tá falando aí. Não, eu tenho, por exemplo, eu tenho várias opiniões contrárias a de muitas pessoas. Eu detesto La La Land, por exemplo. Eu sei que tem gente que ama esse filme. Então, assim, eu não vou romper amizades, eu não vou criticar o filme ou dizer que as pessoas que gostam estão erradas ou não, porque é um gosto pessoal, sabe? Então, eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente, assim, toda vez que a gente vai falar sobre um filme. Eu acho curioso isso, porque, eu vou ser sincero, hoje em dia, sabe o que eu acredito? Eu acredito que tudo se resume à retórica, sabe? Quem define, quem escreve melhor, quem argumenta melhor, vai transparecer que tá trazendo uma verdade mais forte. Mas uma pessoa que domina esses mecanismos, ela consegue defender qualquer coisa. Acho que a maior prova disso é o Carlos Merten, que escreveu durante muito tempo no Estadão. Ele tem uma crítica sobre Transformers 2, falando muito bem do filme. Eu vou repetir para ver se todo mundo que está nos ouvindo entendeu. Ele tem uma crítica falando bem de Transformers 2. E ele gosta... Eu não consigo pensar, qualquer ser humano que vai ler a crítica dele vai achar que ele tá falando besteira, porque a forma como ele defende é tão bonita, é tão coerente, é tão bem encaixada, que o meu pensamento não é isso que eu falei agora. Meu pensamento é rever o filme pra ver se eu concordo ou não, pra ver se eu deixei passar alguma coisa, sabe? Então, eu acho que isso, né, não, como o Dani falou, a gente não tá falando exatamente desse caso, tá falando de uma forma geral. A gente ir por esse caminho é um caminho ruim. O maior exemplo, Rafa, eu acho que eu já citei aqui. Eu não gosto de Barry Lyndon, do Kubrick. É o filme que eu não gosto mesmo, né? Tirando a fotografia, né, que eu acho maravilhosa, mas eu não gosto desse filme. Tem um tal de... Qual é o nome dele mesmo? Ele faz filme nos Estados Unidos, acho que é Martin Scorsese. Martin Scorsese. Martin Scorsese diz que no documentário do Kubrick, o Pictures in Life, algo assim, ele diz que é o melhor filme do Kubrick. Eu digo que é ruim e o Scorsese diz que é bom. Eu acho que o Scorsese entende um pouco mais de cinema do que eu, né? Então, cara, olha a besteira, olha o caminho que eu tô entrando, né? Sim. Então, isso é muito desnecessário, como o Dani falou, ninguém ganha com isso. Mas vocês não acham que existe uma diferença entre gostar e não gostar e achar um filme bom ou ruim? Vocês não concordam que tem filme... Eu já vi muitos filmes que eu não gostei, eu não curti tanto e tal, mas eu não consigo, eu sei que eles são bons. Não faz sentido pra vocês? Assim, às vezes você vê um filme, ou o contrário, às vezes você fala, nossa, adorei esse filme, mas, pô, é uma bobagem, sabe? Não é nada demais, é um filme mediano, medíocre, etc. Já aconteceu muito comigo, e assim, eu vejo uma diferença nisso, primeiro de tudo, né, entre um filme, né, tipo, de você gostar e o filme ser bom, são duas coisas, dois parâmetros, eu acho, e também, daí entra numa outra questão, que ultimamente, pelo menos tem acontecido comigo, quando eu vejo um filme, principalmente quando eu vou escrever sobre ele, eu tô muito mais preocupado com outras questões, sabe, assim, com o que tá por trás do filme, com os temas, com o uso da linguagem, com o que o diretor fez, com as escolhas, etc., do que com esse simples é bom, ruim, gostei, não gostei, sabe, e analisar, porque tem muita crítica que acaba caindo, e ok, tá tudo bem, que acaba caindo naquela coisa meio de pincelar as coisas, né? Você fala das atuações, da fotografia, da montagem, do roteiro, da história, das questões, dos personagens, etc. E aí, assim, eu, particularmente, as últimas coisas que eu escrevi, e tava até outro dia conversando com o Cauê, né, que escreve no Cinemação e sempre grava com a gente também, eu tava conversando sobre isso, sobre como existem outras coisas que estão por trás, sabe, que são mais interessantes do que ficar só nesse jogo, assim, né? Não, eu concordo com você, Dani, que existe sim essa diferença. Por exemplo, La La Land, que todo mundo fala, que todo mundo gosta, é um filme que não me trouxe nenhuma sensação, sabe? Eu assisti de coração aberto. Eu super concordo que ele é um filme maravilhoso. Eu concordo que ele tem uma fotografia incrível, que as atuações são ótimas, que as músicas dele são incríveis, assim. Só que é um filme que não me pegou, sabe? Então eu consigo separar entre ele é muito bom e eu não fui com a cara dele, assim.
Da mesma forma que tem o último Last Night in Soho agora, que eu vi o filme, eu gostei do filme, mas eu tenho várias críticas em relação ao filme, sabe? Eu achei o roteiro extremamente confuso, tem coisa que não encaixa e não sei o quê. Mas na hora de escrever a crítica, eu falei, pô, eu acho que é o que você falou dessa coisa de o que tá por trás do filme, sabe? Eu acho que ele tem uma mensagem legal, ele pega essa coisa, aquela amizade feminina ali das duas personagens e, tipo, tem a questão dos relacionamentos abusivos. Ele tem uma camada muito maior que você consegue analisar do que, de fato, ficar só pontuando o que é o roteiro, que são as atuações e vice-versa, sabe? Então, acho que é super possível, assim. É que eu acho que daí tem uma coisa que é o tamanho da sua caixa de ferramenta para analisar aquela obra, entendeu? Quando a gente para pensar num filme bom ou ruim, simplesmente, né, bom ou ruim, ou a gente para pensar no gostar e não gostar, eu acho que passa justamente por isso, pelo o quanto a pessoa está interessada em analisar algo que vai além daquela obra fílmica que ela está vendo ali na frente dela. Então, assim, no nosso caso, que a gente tem site de cinema, escreve para sites de cinema, gosta de analisar, gosta de entender as técnicas e tudo mais, a gente consegue extrair algumas coisas que o grande público que entende o cinema apenas como um utensílio de entretenimento, né? Às vezes eles só vão olhar e aquilo vai bater ou não no gosto deles, entendeu? A gente vai tentar extrair um pouco mais disso, a gente vai fazer aquela... É como degustar um vinho, né? A gente toma vinho, eu acho que, não sei vocês, mas eu não tenho entendimento nenhum da parte de vinho, e eu tomo um vinho e falo, esse vinho é bom, gostei, tá pronto, acabou. Agora você dá pra um sommelier e tal, o cara vai tomar, fala dos aromas e tal, o cara pode tomar e falar, olha, não é do meu agrado, mas como essa uva foi plantada e eu vejo notas de madeira aqui, isso tá muito bem empregado no gosto retrô do vinho, aí você fica, caraca, de onde vem isso, entendeu? Então eu entendo muito essa parte como essa caixa de ferramenta. E aí entra uma outra coisa que também é uma parte inglória do crítico, que é a gente precisa traduzir muitas vezes essa visão técnica para algo palpável, para justamente quem quer entender um pouco mais do filme, entendeu? E aí que tá às vezes a dificuldade, né? Porque você pode falar, eu mesmo já falei quantas vezes assim para familiares, não, esse filme não é muito bom, mas a fotografia dele é ótima. Daí a pessoa fica, fotografia? Mas não é um filme. Entendeu? Aí você tem que explicar e tal, sabe? Sim, e o grande ponto é que a pessoa pode falar o que ela quiser, dos pontos que ela quiser. No final das contas, o que vai importar para muitas das pessoas é se você gostou ou se você não gostou, qual é o seu parecer. E muitas das vezes esse parecer vai ser confundido se gostou ou não gostou. Né? Por exemplo, eu tenho uma mãe, por exemplo, eu não gosto do filme, não acho um filme bom. Mas muita gente acha esse filme maravilhoso, né? Eu realmente não gosto, eu acho o filme errado em vários momentos. E é um pouco mais diferente. Então, como a gente encara essa questão? O problema, eu acho que foi levantado de uma forma geral, que já acontece há muito tempo, é que quando a pessoa, o crítico, o produtor de conteúdo, qualquer pessoa, ele vai analisar, eu acho que você não pode realmente bater, diminuir, insultar qualquer outra pessoa por pensar diferente, né? Então eu acho que esse é o ponto que eu acho que deveria ser mais repensado, sabe? Quando a gente tá pensando em filme, mais uma vez, eu acho que no final tudo vai se resumir a retórica ao que você falou, Rafael. Quem tem mais elementos diferentes para analisar, porque uma pessoa com domínio das palavras consegue defender qualquer coisa, sabe? Qualquer coisa. Eu e o Dani aqui, a gente já gravou aí 441 episódios e a gente vira e mexe e discorda aqui dos filmes, né? Então, assim, a gente discorda e a grande questão é justamente essa, a gente argumenta. E aí acabou a discussão, cara, acabou a discussão. Eu entendi o ponto de vista do Dani, o Dani entendeu o meu. A gente pode entender, eu tô entendendo que o Dani tem uma outra visão, que eu não concordo com ela e pronto, né? Teve inclusive uma vez a gente teve uma discussão
discussão aqui sobre poder ou não falar, né? E a gente começou a discutir um tempo, a gente ficou um tempo, acho que o Pedro tava junto, né? Que a gente falou sobre... O Dani falou assim, a pessoa não pode falar que, por exemplo, Poderoso Chefão não faz parte da história do cinema e tal. Aí eu falei assim, não, a pessoa pode falar isso, não é que ela não pode. Daí a gente ficou discutindo isso e no final das contas, a gente chegou numa conclusão que era, a pessoa pode falar o que ela quiser, contanto que ela saiba argumentar, entendeu? Sim. E aí é justamente essa questão, que é a da caixa de ferramenta, né? Que é justamente assim, eu gosto, eu não gosto, beleza, vai do seu gosto. Agora, como que você vai argumentar isso? Porque se você chega numa discussão sobre qualquer filme e aí simplesmente eu viro e falo, o Daniel é ignorante pra responder isso, acabou a discussão, entendeu? Que tipo de argumentação é essa, sabe? De virar e falar que um é burro, que o outro, eu não entendo como você pode gostar disso e tal, sabe? Então é justamente essa que é a questão, é tipo, como que a gente vai argumentar? Então pra eu conseguir argumentar melhor, eu preciso entender um pouco mais de cinema, entender um pouco mais como que as coisas são montadas, por que eu considero isso bom ou isso ruim. Vamos tentar argumentar, entendeu? Desenvolver a discussão. Eu acho que só reforça, Rafael, a imagem arrogante de um crítico. Até se a pessoa, cara, não tiver conhecimento nenhum, por exemplo, eu já conto de um colega meu, né, que ele é especialista em filme de carro. Tudo filme de carro o cara sabe. O cara sabe a marca dos carros. Eu não sei nada. Ele sabe. Só dele saber quantos Velozes e Furiosos já saíram, pra mim já é uma mostra de inteligência absurda. E ele fala várias coisas. Não, percebi isso nos filmes e tal. E tudo que ele fala, geralmente eu discordo. Mas, cara, eu não posso dizer que ele tá falando besteira, sabe? Isso é de um elitismo absurdo. Porque toda pessoa carrega experiências. Toda pessoa tem um conhecimento a ser compartilhado. A gente pensar que uma pessoa vê um filme, ela não vai ter uma opinião, talvez tão importante como um crítico, ok. O crítico é uma pessoa que, em tese, né, tá estudando cinema, tá vendo muito filme, mas tem que ser valorizada. Qual é o sentido da gente amar, gostar tanto de cinema, se a gente não valoriza qualquer opinião? E, mais uma vez, eu lembro até que você falou isso, Dani, um tempo atrás. Fato é diferente de opinião. A pessoa pode chegar e falar, olha, detesto Cidade de Deus, acho uma porcaria, acho uma merda. Eu não vou diminuir a pessoa por causa disso, porque o fato é que é um filme importante e é estudado em Hollywood, ponto. A pessoa falar e pisar no filme, tá tudo bem. Isso faz parte. Agora, não pode pessoas que se propõem a compartilhar conhecimento com o mundo encarar essas pessoas como se estivessem erradas, ou são pessoas diminuídas, são burras, enfim. Isso é um elitismo babaca, que a gente acha que a gente precisa extrair. Exatamente. E eu acho que tem também um ponto interessante, que assim, todo mundo, quando vê um filme, precisa entrar naquele universo, né? E acho que é o entrar no universo que faz toda a diferença para você gostar ou não do filme, né? Se você consegue entender, vamos dizer assim, para usar uma palavra chique, né? A cosmogonia do filme, você entra naquele filme e você entendeu em que lugar você tá e que tipo de filme aquele filme é, aí você caminha pra gostar dele. E eu acho que tem um papel legal do crítico, que é o de analisar as coisas, os elementos, mise-en-scène, essa parada toda, e extrair daquilo algo que vai além das camadas do filme. Então, quando você consegue, ou porque você entende muito de história do cinema, daí você consegue fazer um paralelo com coisas da história, e é uma coisa que o Merten, né, que o Pedro citou, faz muito, que eu adorava. Assim, teve uma época que eu lia mais textos dele, né, porque eu, enfim, lia mesmo, né, no jornal, Estadão, assim. Você leu até a crítica do Transformers, né? Não, pior que eu não lembro dela. Mas eu lembro muito de filmes super, tipo, blockbusters, medianos, esquecíveis, assim. E ele fazia referências e citava, sabe, assim, um filme do Kubrick e o porquê que essa linguagem, isso. Então ele estava usando um blockbuster genérico, que a gente vai esquecer depois de um tempo, tanto que eu nem lembro que filme que era, para ensinar um pouco sobre a história do cinema, para mostrar os paralelos, para, de repente, pegar uma pessoa que nunca viu o filme do Kubrick e tá vendo esse filme bobo e fala, poxa, então deixa eu ver o filme do Kubrick, sabe? Imagino que seja muito disso que ele faz. Mas tem gente que faz de outro jeito, vai pro lado da linguagem, tem gente que vai pro lado da temática. Beleza, esse é o papel do crítico. Mas independente da pessoa que tá escrevendo a crítica, todo mundo tem que, quando entra num filme, às vezes mergulha naquele universo e às vezes não.
E aí, pra citar, por exemplo, o próprio Tempo, né, do Shyamalan, que foi meio divisor de gostos, né? Teve gente que adorou, teve gente que odiou. Eu, quando fui ver, eu resolvi ver o filme, que eu não tinha visto no cinema e tal. Aí, uma coisa que eu achei muito curiosa é assim, ele tem falas meio ridículas, ele tem umas coisas que soam meio ridículas. Mas é justamente, quando eu tava vendo, eu pensei assim, tá, isso é uma metáfora, sabe? Isso, né? Como se você estivesse realmente assistindo, mais ou menos como a gente vê uma peça de teatro, né? Uma pessoa declama uma coisa muito louca no teatro, você entende, aquilo tá naquele patamar da arte. E eu acho que ele tentou fazer isso, tal, e aí tem algumas coisas que não gosto tanto, mas eu entendo que é uma marca dele, que é assim, você acha que o filme vai acabar, e aí desdobra, vira uma coisa, daí a pessoa... E tem umas coisas um pouco... né, entre aspas, assim, meio umas falas meio forçadas, mas eu consegui mergulhar nesse ambiente, sabe? Mergulhar naquele momento como se eu estivesse vendo uma peça, vendo uma coisa meio... assim, e aí eu consigo extrair, às vezes, coisas mais que ele quis dizer, coisa que ele quis retratar, entendeu? Não que eu achei genial, nada disso, mas eu acho que é interessante pensar isso, porque às vezes você vai ver um filme e você espera dele, ou quer dele, sei lá, uma espécie de representação de uma realidade mais parecida com a nossa realidade. E aí, se você espera isso, se você vê uma coisa diferente, você já encara como, nossa, é ridículo, as atuações são fracas, os atores parecem que não sabem, né, o que estão fazendo e tal. E eu já fui muito dessa pessoa que falava esse tipo de coisa. E hoje eu vejo como uma questão que você pode ultrapassar para poder absorver coisas que o artista, que o autor, né, do filme, o diretor quis dizer, né? Então, mas eu acho que aí, isso que você tá falando é sensacional, mas eu acho que, de novo, vem de um lugar de uma pessoa que estuda o cinema, né? E aí tem uma coisa que eu acho que é chave que você falou, que é o crítico ser didático também. Sim. Entende? Porque isso é muito importante, é essa tradução pro público que eu acho que é importante de se ter. Então veja como é diferente, assim, vou falar de Tempo, aí eu vou falar do Tempo do Shyamalan. Quando eu vou falar de Tempo de Shyamalan, se você gostou e eu não, eu posso virar e falar assim, você gostou porque você não conhece os filmes do Kurosawa, que teve inspiração do Shyamalan, então você é ignorante em relação a isso. Não. Sabe, eu não tô ensinando absolutamente nada, entendeu? Agora, a partir do momento que você pega um exemplo e aí você compara com uma outra coisa, você tenta... Não, ele poderia ter feito uma coisa assim, assim, assado, funcionaria, a gente viu já funcionando dessa e dessa outra maneira. Então, assim, quando você torna a crítica um pouco mais didática, aí isso chega até o público, e aí essa imersão que você falou, que também eu acho fundamental a pessoa entrar dentro daquele universo, a pessoa vai tendo seu caminho facilitado para entrar, entendeu? Porque daí ela começa a entender as referências, né? E eu acho que alguém até tinha comentado aqui sobre aquela coisa que o público, ele tá muito mais preocupado e interessado em saber se você gostou ou não, se vale a pena ou não assistir o filme. Muitas vezes ele vai entrar no site, ele vai olhar quantas estrelas tem, se tem 4, 5 estrelas ele vai pro cinema, se tem 1, 2 ele vai tentar entender o porquê, sabe? Eu tenho até umas táticas assim no site, que é, por exemplo, se a gente pega um filme como Tempo, por exemplo, que é um filme um pouco mais complexo e tal, a gente até costuma fazer matérias voltadas para, sei lá, 5 motivos para você assistir o filme, porque eu acho que é isso que talvez chame um pouco mais a atenção do público do que a gente chegar e escrever uma crítica, né? Porque às vezes é o que o Rafa falou, assim, se você coloca palavras muito difíceis ou você tenta fazer o público entender o conceito do filme e as referências e tal, pode ser que o público pare no meio do texto e fale, cara, se eu não entendi a crítica, talvez eu não entenda o filme, sabe? Então acho que, sabe? Sim, é verdade. Né? Então acho que por isso é importante mesmo essa tradução, é importante você trazer isso pro universo dessas pessoas que estão lendo, porque a gente pode entender de cinema, mas essas pessoas talvez não entendam tanto, né? Não tem esse aprofundamento, assim. Então acho que é basicamente isso, sabe? Eu acho que tem muito disso, tipo, eu acho que assim, a complexidade que você vai analisar no filme, ela vai se refletir também na complexidade quase que da linguagem da crítica, sabe? Principalmente se for uma crítica escrita. Então, aquelas críticas super rebuscadas, que eu acho lindo, né? Assim, eu tento
tento fazer as minhas um pouquinho, assim, mas assim, no sentido de me espelhar pra até me melhorar, quem sabe, né? Mas eu acho que é isso, tipo, quando você tá procurando analisar algo mais complexo, a linguagem vai ser complexa, você vai ter que usar uma palavra mais difícil, você vai ter que usar, às vezes, uns parágrafos. Recentemente eu tô publicando e revisando os textos do Cauê, né, no Cinemação, e ele escreve uns parágrafos gigantescos, e ele vai que eu tenho que ficar vendo, sabe, assim, revisar no sentido de deixar mais coerente, às vezes até separar o parágrafo, para deixar mais, né, um pouquinho menos. Mas por quê? Porque ele tava, às vezes, vendo uma coisa que é um pouco mais complexa. Eu acho que é muito bonito isso. Tem tipo, todos os níveis, né? Você pode ver o filme do Shyamalan e se divertir, falar, pô, que da hora, a galera, todos morrendo lá, que da hora, né? Beleza. Sim. E você pode ir além, aí você pode ir além na temática e falar sobre a questão da envelhecer, mas você pode falar sobre, sabe, assim, tipo, o uso do cinema sensorial que ele faz para estudar o não sei o que humano e tal. Então sei lá, eu acho isso muito legal. Você tem vários níveis. Desses que a gente tá falando aqui, nenhum deles a gente tá falando do bom ou ruim. Eu, por exemplo, gosto muito de ler crítica, que você não sabe se a pessoa gostou ou não gostou do filme. Se tiver nota, né, tem uns que tem lá no final uma nota, aí você tem uma sacada, assim, beleza, a pessoa gostou, adorou, gostou um pouco, ou odiou, mas o legal é você dar uma trabalhada no porquê, como as coisas se apresentam, sim. Esse diretor que apresenta aqui. Eu acho que até isso que você falou, essa questão dos filmes complexos e tal, existe uma variação também do público. Então, por exemplo, se eu tô escrevendo uma crítica sobre um filme do The Rock, cara, eu vou falar sobre a diversão do filme, eu vou falar que o The Rock tá de novo numa selva, pegando peso e sendo fortão, entendeu? Então, tipo assim, a gente tem que trazer talvez a linguagem para mais próximo do público que vai ler aquela crítica, porque se um cara que ele é fã da Marvel e fã de blockbuster e ele não gosta de filmes europeus, ele não vai pegar uma crítica de um filme europeu. Então, no site, por exemplo, o que eu costumo fazer, se eu tô cobrindo uma amostra, principalmente a amostra de São Paulo, que é a que eu cobri com um pouco mais de frequência, eu vou pegar um filme alemão, eu vou falar um pouco mais sobre o contexto, eu vou falar um pouco mais sobre essa coisa do cinema sensorial, eu vou falar um pouco mais sobre a questão da atuação e da direção. E quando a gente traz isso para um filme blockbuster, a gente vai dar uma pincelada de uma forma talvez um pouco mais cômica, um pouco mais divertida, sei lá, com um tom coloquial, para que o público consiga chegar, sabe? Porque é isso que a gente tá falando, assim. Então, eu acho que essa variação é importante também quando a gente vai escrever um texto, sabe? Pensar muito nessa coisa de qual público a gente vai atingir, sabe? E o ponto, né? Ninguém precisa sair ofendendo outra pessoa pra tentar mostrar que a pessoa é burra, né? Então, é exatamente o que você falou, Tamires. Cara, e eu pensando nisso, né? Me vem até a cabeça algumas discussões que a história do cinema já mostrou que nós tivemos. Eu sempre me lembro, né, da treta do Truffaut com Godard. Quando Truffaut faz A Noite Americana, Godard senta o seu bumbum na cadeira, escreve uma carta para Truffaut dizendo o seguinte, abre aspas, ontem vi A Noite Americana. Provavelmente ninguém te chamará de mentiroso, mas eu chamo. E, cara, é uma carta que ele vai baixando o nível, falando que o filme é uma porcaria. Ele chega a dizer que o comportamento de um merda em um pedestal. Ele chama o Truffaut assim, cara. Nossa. Então, foi um nível bizarro. Tudo bem, existe um contexto muito maior que isso, mas essas questões já não são de hoje. Até o Roger Ebert, um tempo atrás, ele tinha um programa na televisão que ele discutia com o Siskel, e muitas das vezes o nível baixava também, né? Ele nunca, tipo, botou a mão na cara, né? Saiu tapa nem nada, mas as discussões ficavam mais fervorosas, né? Então, eu insisto em dizer novamente que toda pessoa carrega uma história e um conceito. Por exemplo, vamos supor que a pessoa fale que Poderoso Chefão é uma porcaria, que é um filme que deveria ser esquecido. Fico triste? Fico, né? É um dos meus filmes favoritos. Mas e daí que ela falou, sabe, isso? E daí que eu posso discordar veementemente dela, não vai mudar nada, sabe? Então, eu acho que é isso, né? É muita emoção pra galera e a gente deveria diminuir isso e focar mais em construir debates de evolução, não só para o público, mas para a crítica de uma forma geral. Até porque no final das contas é você na sua casa assistindo alguma coisa e se divertindo
né, sozinho. Sim. É isso. E aí tem uma coisa interessante também que quando a Tami estava falando, me fez pensar aqui, que é a identificação do público com o crítico, né? Então assim, muitas vezes, por exemplo, aqui no nosso caso, que a gente está gravando podcast, a gente está escrevendo, a gente está expondo muitas vezes as nossas ideias, né? A pessoa que está ouvindo, que está lendo e tudo mais, e tá consumindo muito a gente falar, a gente explicar, a gente tal, a pessoa começa a ouvir e fala assim, pô, me identifico com a Tami tem um gosto parecido com o meu ali. Então quando a Tami fala, eu não gosto de La La Land, eu que me identifico com a Tami, falo, acho que nem vou ver La La Land, sabe? Eu tenho um gosto próximo ao da Tami e tal. Então rola essa identificação também, né, com o crítico. Sim. E aí tem a questão da quantificação, que é as notas de filmes também, né? Que a gente estava falando aqui antes. Que a gente chegou a fazer aqui, né? No podcast, a gente fazia todo o final de análise de filme, a gente dava uma nota de 0 a 5, que era, na verdade, uma brincadeira para a gente tentar exemplificar ali no final das contas se a gente gostou ou não gostou do filme, né? Mas aí você começa a entrar numa nuance, assim, de notas também, que fica meio nebuloso e tal. E aí no final das contas a gente aqui pelo menos entendeu que o que valia mais era a discussão em si do que propriamente a nota, né? Apesar da nota ser um forte indício ali disso que a Tami estava falando. No final das contas a pessoa vai lá e vai ver, deixa eu ver o que colocaram de nota 5, porque eu quero ver o que essas pessoas que assistem muito filme, que analisam filme e tal, estão falando que são filmes brilhantes, assim, né? Inevitavelmente, a gente vai se deparar com pessoas assistindo filmes que a gente acha brilhante, que a gente acha maravilhoso, e a pessoa vai falar, coloquei o filme lá, é chatíssimo, né? E eu vi esses dias no Twitter uma pessoa falando, cara, fui tentar assistir o Farol, e falou assim, eu não consegui, eu parei com 50 minutos, eu achei tudo chato, achei chata a fotografia, não gostei de ser preto e branco, não gostei do silêncio, não gostei de nada, parei, parei. E assim, ela tá expondo, né, ou tá agredindo alguma outra pessoa por ter gostado de Farol? Não, ela tá demonstrando o gosto dela por aquele filme, independente de qualquer coisa, né? Aí é que entra essa contraofensiva, né? Porque se a pessoa chega e fala, como a Tami falou aqui, eu não gosto de La La Land, a pessoa que amou La La Land, tipo, se sente ofendidíssimo por isso, sabe? Já fui vítima. então. Já me xingaram por não gostar de La La Land. Mas o que falaram, Tami, pra você? Não, foi brincadeira, assim, mas tipo, Sim. Foi o próprio Daniel Heininger, vou expô-lo aqui, o meu chefe. Ele ficou, como você não gostou de La La Land? Você assistiu errado. Você assistiu tudo errado, você não entendeu. Vamos assistir de novo. Eu falei, Daniel, não é assim que a banda toca, entendeu? O que é assistir errado, né? Você assistiu de costas? Exato, eu assisti de costas, assisti no mudo, não escutei as músicas. Sei lá, assisti com a legenda em tailandês, não, sabe? Então, brincadeiras à parte, assim, mas já rolou aquele bafafá na redação de falar, a Tamires não gosta de La La Land, tipo, ficar conhecida como uma menina que não gostou do La La Land, eu ficar, tipo, meio acuada. Caramba, cara. Caraca. Também rola disso, né? Uma parte do público também se incomoda como se a gente fosse responsável de destruir um filme. Sim. Teve uma vez que, cara, foi, sei lá, uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, né? E o nosso site é muito pequeno. E teve uma pessoa que eu falei do filme da Marvel, eu falei super mal, a pessoa me mandou mensagem no privado. Olha, você não deveria falar isso, tá? Porque vocês, quando emitem uma opinião, a opinião tem peso e isso pode fazer outras pessoas não irem. Vamos lá, a pessoa acha que Pedro Amaro tem poder de não fazer a Marvel ganhar dinheiro. e eu fico pensando, nossa, como assim? Então,
eu fico pensando nisso, né? Existe e ele também... tá certo, né, Pedro? Porque a gente tá vendo a Marvel em frangalhos aí, né? Com certeza. Tá pedindo até 13º aí. Cara... E só pra colocar também uma meia-culpa, eu já fui uma pessoa dessas, né? Não sei se eu já contei esse caso aqui, mas eu acho que eu tenho que falar, né? Que teve uma vez que o Maurício Saldanha, né? Na verdade, um amigo meu falando do Maurício Saldanha, e eu, em plena juventude e inocência, cheguei lá e falei: esse cara não sabe nada, ele falou besteira sobre tal filme. O Maurício Saldanha veio responder, cara. E a gente iniciou uma discussão e tal. Eu fui bem deselegante, xinguei o cara. E depois, né, muitos anos depois, eu encontrei com ele, pedi desculpa, enfim, aí ele me perdoou, foi de boa, mas também já fui essa pessoa. Tá tudo bem, a gente muda, né? Chega um tempo depois que a gente evolui. Mas isso é uma questão. Existem muitas pessoas que não gostam de ver seu filme querido ser, entre aspas, atacado. Filme, diretor, diretora, atriz. Se vocês acham que teve briga, vai ter briga em breve por causa da Lady Gaga e lá da menina do Crepúsculo. Pode ter certeza que vai ter entre o fã-clube disso. Entendeu? Ainda mais vai rolar Oscar no meio, né? Quem ganha. Não, cara, vai ser uma guerra. Cara, só lembrando que o Pedro falou, assim, de ser atacado, já aconteceu comigo logo que eu entrei no cine, assim, sei lá, 1 ano depois, mais ou menos, eu fiz alguns textos, eu gosto muito de trazer esses textos mais opinativos, assim. Então eu fiz 3 textos que eu me lembro que foram um pouco atacados, que foi a representatividade negra do Pantera Negra, falei sobre a representatividade feminina com o filme da Capitã Marvel, então Capitã Marvel já foi um filme aí cheio de problemáticas dos fãs da Marvel, né? Como assim? Né? E falei quando anunciaram a Chloe como a Ariel, né? Na Pequena Sereia Negra. E aí eu fiz um texto sobre isso. Cara, lotaram a minha... Eu não sei como acharam o meu Facebook, eu nem uso o Facebook direito. Eu não sei como acharam o meu Facebook e começaram a me chamar de feminista, e mimimi, e não sei o quê. Como se fosse insulto, né? Exato! E aí, tipo, os comentários, assim, do próprio Facebook do Cineclick, tipo, cheio de gente falando que eu era feminista, que eu era, tipo, feminazi, que eu não sei o quê, e que eu não tinha argumento pra falar, e nananã. E aí eu lembro que o meu chefe na época virou pra mim e falou: cara, para de ver, porque assim, eu comecei a me sentir atacada, sabe? Eu falei: putz, será que eu tô falando bosta? Será que eu errei em algum argumento? Mas aí ele virou pra mim e falou assim: cara, você é uma mulher negra, você tá no seu lugar de fala, tá tudo bem. Se é o que você acha, se é o que você acredita, tá tudo bem. E aí eu parei de começar a ler comentários, assim, que eu falei nunca mais, sabe? Então só lembrei desse comentário que o Pedro falou. E se incomodou tanto é porque foi no ponto, né? Exato, foi no ponto, Mas aí, nesse caso, ô Tamires, claro que você não ia fazer porque você é a nossa Tessa Thompson. E uma Tessa Thompson não faz isso. Mas nesse caso, você poderia mandar essa galera tomar suco de caju. Tá? Porque essa galera merecia, entendeu? Sim. E eu defendo isso, tá? Dani, Rafa, vocês podem discordar de mim, mas no primeiro ponto que a pessoa veio, te xingou, te ofendeu, meu irmão, manda de volta. Porque tem uma galerinha na internet se achando todo poderoso e a maioria das vezes são os moleques de 13 anos que nunca saíram de casa ou os malucos de 45 anos que nunca pegaram ninguém e nunca vão pegar. Não, mas é verdade. E você sabe que, recentemente a gente soltou aí o podcast do Marighella e a gente deu uma reclamada sobre o filme lá. E aí já apareceu o comentário lá no Instagram e tal, de as pessoas, a gente coloca uns pedaços, né, do podcast para divulgar o podcast e tal. Aí já apareceu lá um comentário de uma pessoa falou pouco, mas falou merda. Aí na hora eu pensei em responder, eu ia responder assim: o que é isso, uma autocrítica? Mas aí eu falei: não, deixa quieto, porque o cara também não desenvolveu, sabe? Daí eu falei: não, ele não tá falando que eu falei merda, ou que, sei lá, a Carissa, né, que participou com a gente, que falou merda e tal. Então, assim, beleza, o cara soltou lá, né? E não ajuda em nada, né? Porque não sabe o que é a merda, então... exatamente. E aí que tá, né? Esse que é o ponto. É justamente o tamanho da profundidade da discussão, assim. Isso que tá me chamando a atenção aqui na nossa conversa, que é essa parte da identificação. Porque é uma via de mão dupla mesmo, né? A pessoa tem identificação com o crítico e a pessoa tem identificação com o filme. Então por isso que eu falo que muitas vezes a posição do crítico é uma posição
ingrata, assim, sabe? Porque ele tá se propondo a ter esse didatismo que a gente tava falando antes, que é pra tentar pegar uma obra e esmiuçar ela pra que as pessoas assistam e entendam aquela obra em outras camadas que não só a camada do entretenimento. E se gostar apenas da camada do entretenimento também, ok, não tem problema nenhum em relação a isso. Mas esse é o papel do crítico, né? Olhar aquilo ali e tentar esmiuçar. Vocês até estavam falando sobre a complexidade, às vezes, que é preciso colocar nos textos para explicar uma obra complexa. Eu gosto um pouco mais da outra linha, sabe? Eu sou daquele tipo que, quando eu quero explicar algo complexo, eu gosto de deixar o mais simples possível, assim. Eu gosto de fazer analogia, de tentar explicar de uma maneira, tipo, super palpável e tal. E não tô falando que é ruim ter uma linguagem complexa. Não, eu acho super válido, inclusive porque quem lê essa crítica vai entender também outras coisas, né? Mas eu gosto dessa coisa didática, sabe? Eu geralmente me encanto mais com as críticas e com os diálogos quando eles são didáticos, quando eles são simples, quando eles são diretos, assim, são os que eu mais gosto. E eu acho que faz parte dessa identificação, entendeu? Você torna aquilo palpável, torna aquilo fácil, gostoso de entender e tal. E aí você vai se identificando ou com o crítico, ou com a obra, ou com o diretor, ou com aquele ator. Então gera, né? É um mix de sentimentos que vai movimentando essas análises também. Só uma pausa aqui no que a gente está falando. Eu estou entrando aqui no Instagram, Rafa, para responder esse rapaz que comentou lá, tá? Aqui de uma boa, sem discussão, mas eu vou responder porque, como eu disse, eu vim pela fofoca. Na verdade, assim, eu acho que essa questão da complexidade, acho que tem a ver também com a complexidade do seu pensamento sobre o filme, sabe? Eu, pelo menos, enfim, eu tenho gostado de né, no ir além do filme, às vezes você tem pensamentos complexos e isso acaba sendo difícil de colocar, né, em palavras. Exato. Ainda mais palavras, né, no caso de escrever um texto bem escrito, bem coeso e tal, é uma coisa que toma tempo, né, tem todo um desgaste. Mas tem uma coisa que acho que é interessante da gente pensar também, a gente tá falando sobre o crítico e concordar com o crítico e não gostar quando o crítico fala mal do seu filme, etc. Mas eu acho que tem um outro ponto que é interessante, e aí eu vou voltar com o La La Land, que vocês já deram de exemplo, que é quando o crítico ou a crítica ou o argumento utilizado, né, vem de tal maneira que faz com que você questione aquilo que você gostou tanto, entendeu? Quando a gente gravou o podcast do La La Land, a gente gravou com dois convidados que não gostaram muito do filme. Que eu lembro que eu chamei porque eles não gostaram, mas eles foram, e eu gostei bastante também na época, e gosto do filme, não também aquilo, né? Entendo todas as questões, mas eu lembro que eu fiquei um pouco incomodado porque eles apontaram coisas que realmente me fizeram, sabe assim, confrontar aquilo que eu tinha pensado do filme. Né? Então eles apontaram as questões de tipo, das pessoas, de tudo ser muito fácil, né? A menina tá lá e quer ser atriz e uma apresentação de teatro para 10 pessoas, ela sai chorando e fala que deu tudo errado, pelo amor de Deus, gente. Tipo, que noção a pessoa tem de ser atriz, né? É assim que mesmo que vai ser. Até foi muita gente ver sua primeira peça, né? 10 pessoas no teatro já é bastante pra quem tá começando. Eu tenho aquele exemplo do próprio Pantera Negra, que quando a gente começou a gravação, eu tava assim, putz, mais um filme de herói, não sei o que, tá. Daí a gente trouxe aqui um convidado que começou a falar o Augusto, que começou a falar da diáspora e tal, foi falando. E, cara, no final do filme eu tava, caraca, você tem muita razão, é incrível, é incrível. E eu acho que isso que é legal, porque às vezes quando a gente ouve o olhar do outro, né, a visão do outro em relação ao filme, tá tudo bem mudar também de opinião. Tá tudo ótimo, porque às vezes é isso que o Dani falou. Às vezes você consegue ir muito além. O Dani pode ter visto uma camada de La La Land que eu não vi. Só que eu posso ter um debate com ele e ele falar, cara, mas você prestou atenção nisso? Você percebeu como aconteceu isso? Talvez se você assistir de novo e entender melhor, sabe? Então acho que quando você tem esse debate saudável com alguém, você pode mudar um pouco a sua opinião em relação a algumas coisas de um filme, sabe? Eu falo isso porque o Paulo, que é o meu amigo que eu sempre debato, a gente tem muito essa troca e às vezes ele já me convenceu a ver filmes que eu não tinha gostado e vice-versa. E depois a gente, sabe, reunia de novo pra debater e falar, você tem razão, aquele ponto do filme era muito legal.
sabe? Então acho que isso é saudável também, sabe? Esses debates. Até porque a nossa percepção muda com relação ao filme, para o bem e para o mal, né? Eu não gostei da primeira vez que eu vi 2001, Uma Odisseia no Espaço, não gostei da segunda vez, mas na terceira que eu vi com minha esposa, cara, pareceu que eu nunca tinha visto esse filme. Pelo amor de Deus, que filmaço! Então, nada é muito definitivo, né? É claro, né? Continuo vendo Barry Lyndon e ainda acho ruim. Mas aí, enfim. Mas acho que muda muito, né? Porque às vezes a gente assiste um filme com uma cabeça e aí alguns anos se passam, você reassiste o filme e você tem um outro olhar pra ele. Eu costumo fazer muito isso. Tem filmes que eu assisti, sei lá, em 2011, que hoje eu olho e falo, caramba, cara, isso é uma percepção diferente, porque a Tamires de 10 anos atrás era muito diferente. Então, acho que isso vai variando bastante, assim, sabe? Sabe um exercício que eu tenho feito agora, Tami, quando a gente tá gravando o podcast, porque escrever a crítica de cinema em si eu faço pouco, né? O que eu tenho feito pro Cinemação tem sido... Eu tenho feito muito artigo que eu chamo de o beabá cinematográfico, para explicar técnicas e tal, né? Assim. Mas quando eu vou fazer as críticas sonoras, que é aqui no podcast, um exercício que eu tenho feito, que eu tenho percebido que tem me ajudado muito a entender mais os filmes, é enquanto a gente tá conversando sobre o filme, eu deixo ele aberto aqui, sabe? Na minha frente. E aí, por exemplo, um filme da Netflix... A gente falou um tempo atrás sobre O Culpado, por exemplo, né? E eu deixei ele aberto aqui. Enquanto a gente foi falando e tudo mais, eu ia passando, não ficava assistindo ele, mas eu ia passando assim, cena a cena, relembrando e tal. E aí tem momentos que a gente pegava e falava... a fotografia do filme e tal. Daí quando eu falava da fotografia, às vezes eu tava justamente numa cena que tinha uma fotografia incrível. E aí eu falava assim, cara, você tem total razão, a fotografia é muito boa, olha só como ele usa a luz na cena tal, que ele joga um vermelho aqui da esquerda pra direita, que pega na metade do rosto dele e tal. Então assim, o filme na minha frente, sabe, me ajudou muito a entender até mais, assim, isso que a gente tá fazendo, né, que é discorrer sobre o filme ali. Eu acho isso um exercício muito válido, assim, sabe? Muito válido mesmo, é muito válido. Geralmente eu tô com um caderninho, assim, sabe? Em cabines. Eu vou anotando as coisas que mais me chamam a atenção. Acho que muita gente faz isso até hoje, né? E vai só anotando ali, rabiscando o que você quer focar mais. Porque eu acho que cada um tem uma técnica diferente pra conseguir lembrar ou pra conseguir analisar certos pontos. E essa é uma técnica boa, Rafa. Gostei da sua dica. O Dani eu sei que anota, né, Dan? Então, ultimamente no cinema mesmo eu nem levo. Porque eu anoto depois, às vezes, saio e já anoto. No cinema eu nem levo porque, no escuro e no cinema você não vai ter outra oportunidade, né? Você vai conseguir dar um replay. Então, você acaba perdendo uma coisinha ou outra só de olhar pra baixo, né? Então eu tento não levar, ultimamente. Daí eu anoto depois, ou faço às vezes até um áudio, sabe? Tipo, mandar um áudio pra você mesmo no WhatsApp, assim, com um pensamento. Mas em casa dá pra fazer um pouco mais, né? Tipo, porque, sei lá, se acontecer de baixar o olho e tal, você de repente volta um pouquinho, ou depois que o filme terminar, você vai lá e revê a ceninha, seja no streaming, enfim, qual for onde você tá vendo. Enfim, mas eu acho legal isso, porque justamente, tipo, uma coisa que eu gosto de colocar é mais pra eu lembrar, mas também pra tentar encontrar paralelos e tal no decorrer do filme, é tipo anotar qual é a primeira cena. Né? Sabe assim? Porque às vezes porque às vezes você não lembra exatamente, você acabou de ver o filme, você fala, qual foi a primeira cena do filme, sabe? Fala, nossa, começa com a pessoa, mas às vezes com a pessoa andando no parque, mas na verdade a primeira cena foi tipo, sei lá, um traveling do céu. E aí às vezes você encontra um paralelo entre esse traveling do céu com algo que o filme fala, que é, sei lá, tô inventando aqui um filme que nunca existiu, né? Fala sobre sei lá, o caminhar pra luz, blá blá blá. E aí você consegue encontrar um tema, entendeu? E é uma coisa que eu tenho feito bastante, tipo, eu tento encontrar um eixo temático
porque eu vou escrever do filme. Sabe assim, do tipo, porque tem muita coisa que dá pra escrever sobre um filme, obviamente, né? Filme bom, né? Você geralmente traz milhões de coisas pra se falar, mas eu acho muito legal escolher um tema e um eixo, sabe? Assim, tipo, por exemplo, eu acabei de escrever uma crítica do Tic Tic Boom, né? Que saiu na Netflix. Sim, sim. E tem vários momentos em que o filme mostra o musical Cats, né? Te mostra um pôster do Cats, uma coisa do Cats. E daí eu até pesquisei um pouquinho, né? Porque tem a ver com a história do cara que é retratado no filme, que fez um musical que mudou muito a história da Broadway, que, né, que foi um ponto de virada na Broadway, e que era um pouco diferente da ideia do Cats, porque antes faziam musicais menos realistas e tal. Só que eu uso isso também para dizer como que pode, mesmo que não seja intencional, o Manuel Miranda tá cutucando o filme Cats, né, que é um horror por vários motivos. E aí eu meio que uso esse eixo para me ajudar a costurar a minha ideia sobre o filme, para tentar chegar num final em que eu volte, geralmente, né? Eu volto para essa coisa do lado dessa correlação com o Cats, para mostrar o porquê que eu gostei do filme, no caso, porque eu acho que, né, é como se ele tivesse usando uma outra proposta numa adaptação de um musical e tal. E aí eu costuro isso porque basicamente o que eu achei o que eu entendi que o Lin-Manuel Miranda fez foi pegar um musical que já existia, transformar num filme com um propósito e adicionar camadas nele, né? Tipo, o filme vai além e tal. Então, enfim, só pra entender e sei lá, tá parecendo aqui que eu tô dando um workshop de crítica, mas eu acho que cada um escreve de um jeito e tá tudo certo. Eu tô dizendo o que eu tô buscando, porque, sabe assim, é esse o meu caminho. E aí nisso eu volto para aquilo que eu falei há um tempo atrás, que eu tô mais preocupado em discutir isso, e entender o caminho que o filme faz e encontrar esses elementos e falar sobre isso, do que, no fim das contas, dizer o que é bom e o que é ruim no filme, entendeu? Mas o falar o bom e o ruim também é bom, né? É também um exercício. Você conseguir argumentar o que você acha ruim no filme, então, eu acho super legal. Mas você consegue mostrar o que pode ser ruim num filme nesse eixo de texto, entendeu? Nesse eixo de temática, entendeu? Porque daí você vai e usa um argumento para mostrar por que, por exemplo, um filme, sei lá, não tem motivo de ser, por exemplo, entendeu? Exato. E, claro, uma crítica não precisa ser isso. E, aliás, pode ser até que alguém do meio acadêmico venha e fale assim: Daniel, isso não é uma crítica, é um ensaio. Ou isso não é uma crítica, é um artigo. E aí eu penso, ok, tá escrito crítica porque as pessoas estão acostumadas e é um site, não é não é o meu TCC, sabe? Não tô fazendo pra faculdade, não tô fazendo mestrado, doutorado. E tá tudo certo também. Eu acho que também tem muita gente que fala, porque tem críticas que na verdade são resenhas. Sim, a gente usa aquela palavra crítica lá na frente porque todo mundo quer saber o que é do filme e tal, mas academicamente existem coisas para se analisar. E eu particularmente acredito que não tem problema nenhum em você, né, sei lá, falar assim, vou escrever um artigo, e aí você escreve uma coisa que a pessoa fala, na verdade isso aqui, por não ter essa característica, não é um artigo, é tal coisa. Ok, academicamente a gente tem as separações, e aqui a gente tá falando de uma situação que eu vou divulgar o texto, colocar no site pra gente discutir sobre o filme e tudo mais. Mas enfim, é um caminho que eu tenho encontrado. Eu acho que quando você faz isso, você consegue fazer uma crítica diferente daquela que basicamente elenca ponto por ponto do que você gostou e não, do que é bom ou ruim, por mais que você tenha todo o conhecimento sobre a linguagem do cinema. O que também, claro, é válido, é importante, que legal que tem esse tipo de crítica, mas eu acho que é legal ter essas diferenças, sabe? Tá aí um filme que a gente não recebeu haters, né, Dani? O Cats. É, verdade. Ninguém veio falar, você está falando... Gostou, né? Pois é, né? Imagina, chegou um cara assim, tipo, nossa, mas o filme é maravilhoso, vocês não receberam nenhuma delas. Mas foi meio unânime. Porque na época, uma das coisas que me ajudou também a olhar diferente pros filmes e tal, foram os debates que a gente fez aqui com o Heineken, né? Que tem uma visão mais... cerveja? Com cerveja. Com a cerveja. Com a cerveja. E o Heineken, ele, claro, trabalha, né, com produção de edição, filmes, né? Grande edição e tal. E ele tem uma visão muito, sei lá, muito de quem produz e não de quem é crítico, né? Enfim, que tende a não conseguir criticar e tudo mais. Mas ao mesmo tempo isso me ajudou
a justamente encontrar fazer uma crítica, porque o Cats é um filme que deve ser uma delícia fazer uma crítica, que você só detona o filme. Isso é ridículo, isso é horrível, como que alguém faz isso, como que alguém faz aquilo, ó, que horrível, que horrível, que horrível. Mas aí eu fiquei, tipo, eu tentei ir pra um caminho do tipo, sabe assim, é um filme que poderia ser uma comédia, podia ser uma zoeira, podia ser uma sátira, podia ser, sabe, podia rir de si mesmo. Porque tem muito filme que é assim, que é tosco, mas ele tá rindo de si mesmo. E o grande problema é o tom dele, tudo dele se levar a sério. Então é meio que isso. E aí, no fim das contas, eu não escrevi uma coisa detonando o filme, por mais que ele, né, seja detonável. Foi no sentido de falar, gente, tipo, isso aqui incomoda por causa disso, daquilo, mas que pena, sabe? Então é meio que foi mais uma crítica triste do que raivosa. Não, eu acho que o que você fez foi o que a gente tá falando aqui, né? Você conseguiu pontuar as coisas que você viu como pontos negativos ali, e aí você trouxe os argumentos para aquilo, porque é aí que eu acho que mora a diferença. O que a gente tem visto muito é assim, aí a gente pode, né, dar um outro podcast isso, mas as redes sociais nos acostumaram a tornar tudo muito preto e branco, né? Então você precisa resumir a sua crítica em 280 caracteres para dizer se você gostou ou não gostou. Se a pessoa resolve fazer um fio, aí tem gente que lê o primeiro e o segundo, o terceiro já cansou, já o quarto responde, já responde, entendeu? Então já tem um certo cansaço, assim. E aí tem coisas que não dá simplesmente para você pegar aquilo e tomar aquilo como a verdade. Então, quantas vezes aqui a gente mesmo aqui não falou assim, pô, esse filme é uma bosta, aquele filme ali é uma bosta, não gostei daquele filme, aquele filme é ruim, não sei o que e tal. Você pega só esse recorte e só isso é uma coisa. Agora, se você pegar todo o contexto, porque geralmente aqui o que a gente tenta fazer é esse exercício da argumentação realmente. Bom, eu achei uma bosta. Eu achei uma bosta por quê? Porque isso, porque aquilo, porque pega essa referência. Ele poderia ter sido isso, poderia ter sido aquilo e tal. Então, assim, essa argumentação é fundamental para a gente conseguir, inclusive, enriquecer esses debates, o nosso conhecimento, né? Eu tô pegando esse exemplo que eu falei aqui do Marighella, que foi um dos filmes mais polêmicos que a gente teve aí nos últimos tempos, porque eu acho que é muito isso. Eu acho que, por exemplo, a crítica que a gente fez a Marighella, a gente apontou coisas que a gente achava positiva e aí a gente foi mostrando que tem coisas ali que poderiam ter sido feitas melhores, né? Que poderia ter sido melhor desenvolvido e tudo mais. E isso vem de uma base da onde a gente tá tirando, né? A gente estudou, a gente leu, a gente percebeu. Mas assim, mas eu acho importante também. Eu tô falando isso porque tipo, foi um processo meu. Sim, com as coisas que eu vi, e eu não quero ser parâmetro pra nada, tá, gente? Tipo, as pessoas não têm que escrever desse jeito, ou isso não é só uma coisa minha, comigo mesmo, que eu tô aqui dividindo com vocês, porque surgiu a oportunidade. Mas assim, as pessoas, eu não quero em nenhum momento determinar, foi o que eu falei, não quero fazer uma oficina de crítica, porque eu estou longe de poder fazer isso. E aí, o legal é que cada um tem o seu processo e os seus entendimentos e tudo mais. Né? Mas se vocês quiserem oficina de crítica do Dani, manda e-mail que de repente surge um curso. Vai abrir uma turma em janeiro. Junto com alguém que possa dar uma oficina de crítica. O Dani vai anotar os e-mails dos alunos. Eu vou só fazer só a venda. Né? Exato. Não há aula, não vai dar xingar aula. Quem não gostou. Tem uma outra questão que eu queria ver com vocês aqui, que eu acho que é uma coisa que é legal da gente discutir, que é justamente a pergunta ou a afirmação que a gente colocou no título desse podcast, que é o seguinte, a gente colocou assim, como detonar um filme sem ofender as pessoas? E aí eu pergunto pra vocês, é possível detonar um filme sem ofender as pessoas? Completamente. Completamente? Eu acho que sim.
Só isso que eu tenho a dizer. Eu acho que sim, gente. Você consegue fazer críticas a qualquer coisa sem ofender ninguém. Um exemplo disso, né, que lá na França, né, na pós-Nouvelle Vague, quando os críticos estavam tomando mais conteúdo para analisar os filmes e analisavam os filmes americanos, tinham críticos que analisavam com muito viés político e social, né, principalmente de esquerda. Então os caras detonavam sem um menor pudor. E é claro que às vezes eles botavam um alvo bem fixo ali, que não era só o filme, mas muitas das vezes o filme era literalmente o foco. Então acho que é possível sim, basta que você entenda que você não precisa responder a ninguém quando você escreve um filme sobre um filme, é literalmente sobre o filme, e não ficar mandando recadinho, indireta, né? Que pelo amor de Deus, né? Vamos superar, galera. Isso aí a gente resolve na terapia. Você quer dizer que se eu estiver escrevendo uma crítica sobre Mãe e no meio do meu comentário eu colocar assim, porque tem umas pessoas no canal Claquete lá que não sabem nada de cinema, é uma cutucada, então. Eu concordo com você na parte que não sabe nada de cinema, mas o resto, assim, eu acho meio deselegante. Aí fica uma batalha de críticas, né? Não, o pior é que dá pra fazer isso de um jeito elegante, né? Tipo, tem alguns críticos ou algumas sugestões de críticas que são, tipo, a pessoa, em vez dela escrever uma crítica de um filme, ela escreve uma resposta a uma crítica já escrita, né? Eu achei legal esse exercício. Mas dá pra você fazer isso com um clássico. Aliás, gente, a coisa mais linda do mundo é você rebater ideias tal com elegância, né? Sim. Um argumento bonito e tal. E é legal que só não confundir elegância com a robustez e aquela coisa meio de soberba que o Pedro tinha falado antes, né? De você. Exatamente. Tem que só saber esse nível aí. Sim, mas dá pra fazer, tipo, porque assim, eu acho que quando você debate ideias, você não vai em nenhum momento atacar a pessoa, né, que defendeu uma ideia, ou se eu tô falando mal, né, de um filme, eu em nenhum momento vou atacar quem gostou dele e tal. Mas tem também o âmbito de você também, que tem uma questão que é você não precisar falar mal das pessoas que fizeram o filme, né, porque às vezes tem muito isso, tem muita gente que fala assim, porque esse diretor, ou esse, sei lá quem, essa pessoa que fez o filme, o ator, a atriz, e aí você vai lá e fala que ela é de tal maneira, é daquele jeito. Ela é burra. Né? Não, sei lá, recentemente teve gente falando mal da Angelina Jolie no Eternos, né? Você pode falar que o que ela faz não corresponde, e a maneira como você fala pode atacar, tipo, a maneira como foi feito e não a pessoa, né? Exato. Não dizer que a Angelina Jolie é uma pessoa sem sal e tal. Então, você pode falar que ela transparece ser sem sal, já é um pouco mais, né? Tá menos ofensivo. Olha o Dani dando aula pra ser um PSDBista. Tá falando aí, eu lembro daqui a pouco o Geraldo Alckmin do Rubens Evaldo Filho, cara. Exatamente. Sabe que tem uma coisa que eu acho engraçado nisso, porque levando de novo pro exemplo do vinho, né? Vocês imaginam o seguinte, você tá ali o sommelier na sua frente, e aí você pede aquele vinho. Aí o cara vem, traz o vinho, serve o sommelier, aí você dá aquela golada no vinho, né? Isso daqui é uma analogia ao cinema, ok? Então você dá aquela golada no vinho, assistiu o filme ali e tal, e aí você teve sua impressão, né? Uma coisa pessoal. Então você tomou e falou, gostei. Eu gostei. Docinho, né? Gostei. Acompanha bem aqui com o que eu estou comendo e tal. Ótimo. Aí você vira pro sommelier e fala assim, o senhor é uma pessoa importante pra mim aqui, né? Tenho uma certa afinidade com você aqui, me identifico com você e tal. O senhor gostou do vinho? Aí o sommelier pega e fala, olha, eu fui tomar aqui, as notas amadeiradas estão um pouco retidas devido ao retrogosto da língua na parte esquerda e não sei o quê. Aí o cara fala, então eu acho que é um vinho que precisa de um pouco mais de harmonização. E encerra. E aí você que tá do outro lado fala, what? Eu só queria é bom ou é ruim, sabe? Assim. E dirá eu que compro vinho pelo rótulo, gente. Meu Deus. É real.
Você queria um especialista, Rafael? Nós temos aqui. Especialista eu não sei, mas o que eu vejo ela consumindo bastante. Então... Eu gosto muito de vinho, mas eu como pelo rótulo. Eu viro piada entre os meus amigos, porque eu não sou sommelier. A única coisa que eu sei é que eu gosto de vinho seco. Eu chego no mercado, vejo um rótulo bonito, eu falo, bom, se a pessoa teve criatividade pra criar esse rótulo, ela teve criatividade na hora de escolher a uva. Então vai ser esse aqui. E é isso, né? É chileno. Se é chileno e uva Carmener, vai ser bom. Isso. Não tem como errar, entendeu? Não tem como errar. Teve um vinho que eu fiquei namorando ele pela embalagem. Eu juro por Deus, gente. Eu fiquei namorando o vinho pela embalagem. Eu esperei ele dar 50% de desconto. Falei, bom, é esse momento, vou provar pela embalagem. E pronto. E foi feliz, entendeu? Sim. Então, e é isso que acontece muito com o próprio cinema, né? Quer dizer, quantas pessoas você não vai assistir porque você gosta da capa do filme, do pôster do filme? Da atriz, né? Da atriz. Aí esse negócio de, vamos pegar um chileno do vinho Camerman e tal. Você transfere isso vai falar, vou pegar um filme americano dirigido pelo Spielberg, é bom, entendeu? É isso, acabou. Isso. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Exceto que tem um monte de filme de Spielberg que é ruim, mas enfim, tudo bem. Exatamente. Eu acho que essas que são essas nuances que eu acho interessantes, sabe? Então, assim, essa coisa do elegante, eu acho isso. A gente só precisa saber equilibrar, né? A gente conseguir passar isso para as pessoas de uma maneira clara, que elas entendam, sem ter uma certa soberba e alguma coisa assim, e também sem ofender, porque tipo, o cara tomou o vinho e falou, isso daqui é vinho para fazer quentão, isso daqui não serve para nada, esse vinho aqui. Aí o outro pega e fala, eu tomei e gostei, sabe? Legal que você gostou, beleza, sabe? Não preciso te odiar por isso, entendeu? Que você gostou do filme, do vinho de quentão, sabe? Então eu acho que por favor, isso. E nem inventar fatos, né? Porque teve um crítico aí, famoso, que inventou uns fatos sobre Spike Lee, né? Aí a galera corrigiu na hora e aí depois ele, enfim, deu uma desculpinha, mas, enfim, nos bastidores a gente fala. O famoso tirar informação do bumbum, né? Isso mesmo. Não, isso já é uma outra questão, que é uma questão até meio de ética, né, também, de respeito com o público também, né? E uma prática legal é ler boas críticas, né? E claro que tem os grandes críticos, claro que tem, né, sei lá, os críticos que você mais já foram ou premiados ou que são super respeitados há muitos anos, mas às vezes justamente tem boas críticas em muitos sites por aí, de pessoas muito boas que têm argumentos muito interessantes para você conseguir, enfim, refletir sobre o filme e tudo mais. Tem uma menina muito boa no Cineclick, viu, Dani? Tem, ouvi falar. Muito boa. Fiquei sabendo dela, gente. Obrigada. Dona Tessa. Mas, tipo, tem uns textos que são difíceis às vezes, né? Se você, sei lá, ainda não leu críticas muito complexas, que às vezes é legal dar uma chance, da mesma forma que a gente dá uma chance para um filme diferente, a gente pode dar uma chance para uma crítica, às vezes, que meio truncada, que você fala, nossa, porque daí você vai também conseguindo aos poucos entender o que muita gente vê em determinados filmes que, às vezes, você não viu, e até o foco, sabe? O foco às vezes é outro e isso é interessante também, sabe? Exatamente. Eu acho que isso é uma das coisas bonitas que a gente tem aqui, né? Na nossa profissão aqui, né? De estar debatendo sobre cinema e tal, que é esse lado da curadoria, né? Que a gente faz. A gente assiste muita coisa, tenta entender, tenta traduzir. Esse lado é muito legal. E quando você acerta, né? Quando você vai lá, escreve, você sente aquelas pessoas, eu também achei isso, gostei, não gostei e tal. Isso é muito legal, essa troca, né? A gente aqui, vira e mexe, recebe comentários incríveis no podcast, nas críticas que a gente publica no site e tal, da galera muitas vezes complementando o que está sendo falado, trazendo uns pontos, tipo, novos, umas coisas diferentes, assim, e essa troca é muito legal, né? É muito bacana quando você tem essa possibilidade. Eu acho que isso é uma das coisas que, inclusive, nos motiva muito aqui a continuar fazendo podcast, trazer um Pedro Amaro, trazer uma Tamires Viana aqui para discutir com a gente, porque essa troca, nós somos 4 pessoas com histórias totalmente diferentes entre si, com vivências diferentes, e aí a gente pega um assunto, que é um assunto que a gente ama, que é o cinema, e aí a gente converge para uma coisa de, pode ser ruim, pode que um goste, o outro não goste, mas a gente está disposto a
sabe, equilibrar essa balança, argumentar, discutir e tentar encontrar caminhos, né, para que a gente cresça. Então, o argumento que eu trouxer e de repente, sei lá, a Tami gostou de um filme e eu não, ou o Dani gostou de um filme e eu não e tal. Enfim, o argumento que eu vou trazer, às vezes vocês vão continuar sem concordar, mas só o fato de eu tentar explicar, eu já entendi, entendeu? A outra pessoa, não, eu entendi, não concordo, mas entendo sua visão, respeito sua visão, e é isso, e tá feito, né? Detalhe da semana, né? Aquele momento aqui onde a gente traz dicas para você ouvinte, para que a gente possa, né, dar dicas aqui de algumas coisas bacanas para você fazer durante sua semana, para você aproveitar. E eu vou começar aqui trazendo uma dica de filme para vocês, né? Já que a gente falou tanto aqui sobre críticas e tudo mais, que é o Vingança e Castigo, né? Filme que está na Netflix. Cara, eu achei tão legal esse filme. Primeiro, o lance de você voltar, né, pro faroeste, assim. Eu acho que isso, por si só, já é um convite super legal, assim, pra quem gosta de um bom filme de faroeste, bang bang e tal. Eu acho que esse é um ótimo filme pra você curtir essa vibe, né? E aqui a gente tem duas pessoas, né, incríveis cabeçando o filme. Aliás, um elenco maravilhoso, mas temos aqui o Idris Elba e temos também o Jonathan Majors, que tá ali fazendo... Eles são rivais, né? São dois rivais e aí eles tentam resolver suas questões e o filme passa por isso, assim, é um lance de vingança, de um ir atrás do outro, e aí tem toda uma questão ali familiar também que envolve, né, esses personagens e tal. Então, assim, eu queria dar essa dica porque eu acho que é um filme bem legal, um filme que tem, e ele tem um linguajar, a estética dele é muito nova, assim, sabe? Me lembrou até, principalmente a trilha sonora, me lembrou aquela coisa bem tarantinesca, né, de trazer umas músicas, um hip hop, umas músicas, sabe, pra essa estética de cowboy e tal, e eu acho que isso funciona muito bem, quando bem feito, né, funciona muito bem. Só um comentário, Rafa, sobre o filme, que você falou muito dessa trilha, né, eu vi o filme com meu pai esses dias, e essa trilha também pode ser um pouquinho voltada ali, porque o Jay-Z é um dos produtores, né? É, verdade. Então isso é muito legal, assim, eu prestei bastante atenção na trilha, exatamente porque eu vi, eu falei, cara, é um filme produzido pelo Jay-Z, eu quero muito ver, não só pelo elenco, que eu sou apaixonada, mas eu quis ver também por esse detalhe, e aí eu acho que isso deve ser uma coisa ligando a outra, assim, sabe? Sim, sim. E Tami, eu assistindo o filme, primeiro que eu achei maravilhoso, né, você tem um filme majoritariamente negro, sim. E quando tem uma cena específica que eles vão pra uma cidade branca, é um tapa na cara, aquilo é tão muito ridículo. É incrível, é uma das melhores cenas. É uma das melhores cenas, exato. Eu vou deixar esse gostinho aí pra quem quiser ir lá assistir. Sim. Depois a gente pode discutir mais sobre esse filme, mas fica aí essa dica de Vingança e Castigo. Eu acho que vale muito a pena. E aí, Tami, então vamos aproveitar. Já pegou embalo aí? O que você trouxe pra gente de bom de Plano Detalhe? Bom, vocês sabem que eu amo coisas leves, divertidas, românticas, eu sou essa pessoa, né? Uhum. E esses dias eu tava de novo numa noite de insônia, e como sempre, e eu cravei na Netflix, assim, de querer ver uma série que, enfim, passasse o tempo, e eu encontrei uma série chamada O Tempo que Te Dou. Ela chegou há pouco tempo na Netflix, é uma série espanhola, e ela é muito legal, porque ela tem episódios de 13 minutos, mais ou menos, então é bem curtinha, é super curtinha, e o mais legal disso é que é uma série que traz ali um casal terminando um relacionamento
relacionamento de 9 anos. E é sobre o olhar dela, sobre a perspectiva dela, né? E ela tá tentando esquecer esse relacionamento. Então, ela tá sofrendo, né, com o fim dele. E o mais legal de tudo é que cada episódio é gradual. Então, o primeiro episódio, por exemplo, por ter 13 minutos, ele se passa, sei lá, 12 minutos no passado e 1 minuto no presente. E aí o 2, ele faz 11 minutos no passado e 2 minutos no presente. Então, isso vai sendo gradual pra mostrar que ela tá esquecendo ele no decorrer dos episódios, assim. Que legal. É muito interessante, sabe? É um roteiro muito inteligente, assim. E é uma série espanhola super curtinha, ela tem 10 episódios que você assiste, assim, num piscar de olhos. Ela é estrelada pela Nádia de Santiago, que é uma das atrizes da série As Telefonistas, aí, que fez um sucessinho na Netflix. Uhum. E pelo Álvaro Cervantes, que tá no filme Loucura de Amor, também da Netflix, que é uma fofura. Então, eu acho que é uma série pra quem, enfim, gosta de romance, gosta dessa inteligência na hora da criação, assim, eu acho bem divertida. Caraca, já coloquei na minha lista aqui. Adorei essa premissa. Demais Muito mesmo. bom, muito bom. Muito bom. E aí, Pedrão, o que você trouxe de bom pra gente? Bem, tem um documentário, eu acho que vai ser um pouquinho difícil de achar, mas acredito que no Vimeo vocês ainda conseguem assistir, do Kleber Mendonça, que é um dos primeiros filmes que ele fez chamado Crítico, onde ele faz um documentário em Cannes, se eu não me engano é Cannes, e ele vai entrevistando pessoas, falando sobre o trabalho do crítico, sobre como é essa relação, e resume muito o que a gente falou hoje. Todas as discussões que nós tivemos aqui vão estar lá no filme. Tem muitas das vezes diretor que não recebe bem a crítica, tem muitas das vezes o crítico que você vê que está falando só para poder prejudicar porque não gosta do diretor do filme. Por exemplo, teve um, eu não lembro qual, mas eu acho que é um francês, que ele falava que adorava os filmes do Glauber Rocha, mas a partir de A Idade da Terra ou Barravento, não lembro, um desses dois, ele começou a falar muito mal dos filmes e não gostou, né, da postura que o Glauber Rocha foi até muito mais incisivo nas críticas dele, na forma de construir a história, entre aspas, né. E ele falando mal e o Glauber Rocha parou de falar com ele. É muito engraçado, sabe? Eu acredito que no Vimeo o filme ainda está, ou procurem na locadora do Paulo Coelho, que vocês vão achar. É um documentário bem interessante. Caraca, que demais. Olha, vocês estão com umas dicas maravilhosas aqui, hein? Mais coisa pra assistir durante a semana. Muito bom. E aí, Dan, vamos fechar esse plano detalhe? Vamos lá. Eu vou dar duas dicas. Uma delas é de uma crítica, de um texto, assim, que foi a última que saiu da cobertura que a gente fez da Mostra de São Paulo, que é um texto que o Cauê escreveu sobre o Titane, né? É mais por conta da temática, assim, que eu tava pensando numa crítica legal e que, né, enfim, porque baseada nessas coisas que eu vinha refletindo e tal, e eu acho que essa representa muito isso, assim, pra ficar no tema do podcast, porque eu acho que o Cauê conseguiu fazer um caminho bem bacana, assim, pra analisar o filme. No final ele dá 5 estrelas, então você já sabe que ele gostou. E é legal que, tipo, assim, claro, se você quiser ver o filme, não viu o filme, quiser ver o filme primeiro, porque não lê críticas, né? Leia depois que você assistir. Acho que em breve, se eu não me engano, ele vai pra MUBI, né? Uhum. Se não tiver muito louco, mas acho que ainda não foi e deve surgir em breve. Só pra ler um trechinho, tá? Que eu queria... Enfim, só pra vocês sentirem um pouco do que o Cauê escreveu do filme, ele fala assim: Titane pega essa noção muito consciente do cinema do corpse, do New French Extremity, e a vira de ponta cabeça. É o cinema do corpo, não só intrafilme, mas do corpo do próprio Titane, né, o filme, que muda de acordo com a sua protagonista. E enquanto essa transformação ocorre, acreditamos totalmente nela, somos investidos totalmente no filme que Titane se torna. Quer mais cinema que isso? Então, assim, acho que é um exemplo legal do que eu tentei falar aqui, e a gente tentou falar sobre a questão dos pensamentos sobre o filme e tal. Isso não é uma crítica, é uma poesia. Mas é isso, acho que a crítica escrita ganha muito quando ela é bem escrita, quando, né, ela é poética, sim, eu acho. Enfim, é uma opção, claro. Mas enfim, a outra indicação não tem nada a ver com filme, cinema, nada. Eu fui, há um tempo atrás, eu fiz uma viagem de fim de semana prolongado, basicamente, pra Ilhabela. Foi uma oportunidade que surgiu, porque o meu irmão ele nada, né, em travessia, e teve uma travessia que ele foi fazer lá. E eu fiquei num hostel em Ilhabela,
que é simplesmente sensacional e que eu queria indicar para todo mundo, assim, para quem gosta de hostel, apesar dele ter espaços que são para você ficar só com, sei lá, uma outra pessoa, né? Não são necessariamente quartos para você dividir, até porque não acho que ainda estamos em momentos de dividir quarto com outras pessoas, mas é muito, muito bacana. É um hostel chamado Hostel da Vila, que fica lá em Ilhabela. Por ser um hostel, tem preços acessíveis, mas também não é super barato, porque, afinal, Ilhabela não é um lugar super barato, né? Mas é muito, muito bacana. Primeiro que, pra quem não conhece, Ilhabela é um lugar maravilhoso. De longe, a melhor praia do estado de São Paulo, embora não tenha uma concorrência tão grande. Assim, tipo, o hostel é muito bacana porque ele tem um clima muito bacana, muito gostoso, tem uma piscina no meio de uma mata verde, assim, e ele tem vários tipos de quartos. Então tem cabana, que são umas cabanas já prontas, né? Você pode ficar nela, se você for mais roots. Tem umas casinhas na árvore, então é um lugar que você sobe num monte de madeira, assim, super bem estruturadas, super bacanas, super bem feitas. Ficam meio que no meio das árvores, né? Você entra umas casas de árvore de madeira muito boas. Tem umas cabanas grandes que ficam nos lugares que tem tipo um teto de vidro, então você dorme vendo as estrelas, e é bem no meio e bem entranhadinho assim na mata, né, na coisa. E tem, claro, alguns quartos mais comuns, assim. E é clima de hostel, mas tem um barzinho super bacana, sempre tem um ambiente que eles, né, deixam um clima gostoso, assim. E, sei lá, eu achei muito, muito legal. Então, quem quiser, né, fazer alguma viagem da famosa esticada pra praia, né, que muita gente faz, sei lá, Ilhabela é sensacional se você estiver disposto aí a pegar uma balsa e tal. E aquilo, os lugares são bem fechadinhos, então você consegue se proteger dos inimigos de Ilhabela, que são os borrachudos, né? Que tem muito borrachudo. mas lá na ilha tem uns repelentes que funcionam muito bem, que são os repelentes produzidos lá mesmo, de citronela, que dá até pra comprar mais barato pelo Mercado Livre, se alguém quiser, só estendendo a dica, mas só para as pessoas entenderem, porque, tipo, tem muito borrachudo mesmo, é um negócio impressionante, mas, sei lá, Dani, o que é borrachudo? Dani. Borrachudo é um bichinho bem pequenininho assim, menor que um pernilongo, e ele te pica, mas ele não é que nem a picada de pernilongo, né, que tipo forma uma coisinha, ele meio que corta a sua pele. Ele vem então, com um canudo, basicamente. É isso. E ele tipo corta mesmo a sua pele assim. Então, por exemplo, teve uma vez que eu fui um tempo atrás, que eu via olhar pra minha perna pra baixo assim, eu via sanguinho escorrendo, entendeu? Porque eles estavam me picando. Mas é um bichinho que pica, assim, e ele sai, tipo, meio que de manhã e de fim de tarde. Então, são os horários que ele mais ataca. Ilhabela é cheio dessa porcaria. Mas eu acho que, assim, vale a pena. E, claro, tem coisas do tipo, assim, os lugares, mesmo nesse hostel, por ser um hostel mesmo assim, ele tem, tipo, por exemplo, ar-condicionado, né, nos quartinhos. Sim. Então, você deixa ele fechado, liga o ar-condicionado, você não vai ter lá dentro do seu quarto, né? Mas eu acho que faz parte, meio que acostuma. E aí, claro, que depende de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, não sinto coceira, não sinto nada. Quando eu vejo, eu tô inteiro mordido. Tem gente que fica picando, tem coceira, daí incomoda um pouco mais. Não, mas depois da picada você não tem coceira? Nada. Como Nossa! Por isso que quando eu olho pra minha perna, eu já tô, tipo, cheio de picada, porque... Caramba. Sabe, eu tenho uma amiga que as picadas infeccionaram, ela voltou pra São Paulo, tava em Ilhabela, inclusive. Ela voltou pra São Paulo indo direto pro hospital, assim, porque ela teve reação, tipo, febre, ela alérgica, né? Não sabia, mas voltou tudo errado. Então, mas os repelentes que tem lá funcionam bem. Sim. Ele ainda é cheirosinho, você fica cheirando. Só pra contar um caos aqui, né? Aproveitar que o Pedro perguntou o que era borrachudo. Pedro, uma vez eu fui pra Ilhabela e a gente foi visitar uma cachoeira lá. Que é onde mais tem, né? Que é na mata. É inacreditável a quantidade. E quando a gente chegou de carro, estacionamos. Aí a hora que a gente saiu, tinha um caminho aqui em direção à cachoeira, né? E aí, quando a gente saiu, um pouco antes de entrar nesse caminho, assim, uma trilhazinha que ia pra cachoeira, os caras colocaram um cano de PVC, assim, bem grande, de mais ou menos uns 2-3 metros, e colocaram tipo uma torneirinha em cada um deles, assim, tipo, tinha vários. E aí colocaram uma placa em cima dizendo assim, repelente natural para borrachudo. Então você chegava, ficava apertando aquele negócio, fazia... sabe? E aí aquele negócio gosmento e era meio marrom, assim, caía na sua mão. Você tinha que se bisuntar daquele negócio e aí você ia pra cachoeira. Quando você chegava na cachoeira, você ficava 2 minutos parado, assim, cara,
bicho vinha, seu pé ficava cheio daqueles pontinhos pretos, assim. É inacreditável a quantidade de borrachudo que tem lá. Mas o lugar vivendo e aprendendo. Mas o lugar é sensacional, sensacional. E eu acho que vale a pena. Tipo, vale. Voltar pra casa cheio de picadinha de bicho uma vez na vida pra conhecer o lugar. Porque as praias são lindas, o lugar é lindo, os restaurantes são ótimos. Tudo lá é, tipo, muito bom. E esse hostel, pra quem gosta de hostel, também vale muito a pena. Bem, meus amigos, chegando aqui no final desse podcast Cinemação 441, batemos esse papo aqui, né, sobre crítica, sobre análise de filmes, sobre o público, né, esse papo muito legal aqui. Eu só tenho que agradecer a presença dos nossos convidados que vieram aqui enriquecer essa discussão. Tami, muito obrigado por você estar aqui com a gente mais uma vez, e deixa o convite também para quem quiser te acompanhar aí, quem quiser ler suas críticas, acompanhar seu trabalho, como que faz, onde que te lê, onde que você tá nas redes sociais. Ai, gente, obrigada mais uma vez por me convidar. Vocês sabem que eu amo isso daqui, eu amo estar aqui com vocês. Então, toda vez que o Dani manda mensagem, eu tô aqui. Eu falo, com certeza conta comigo, ele sabe. É isso. Eu nem demoro pra responder, eu falo, não, conta comigo, tá tudo bem, combinado. Mas quando a gente chama, você demora pra caramba, né, a responder. Ih, começou! Não me difama, Pedro. Pelo amor de Deus. Mas enfim, gente, obrigada mesmo pelo convite. Eu adorei bater esse papo com vocês. Bom, e pra galera que quiser me acompanhar e ler as minhas críticas, eu tô lá no cineclick.ol.com.br. É só entrar lá e entrar numa partezinha ali que tá escrito críticas, e aí vocês encontram as minhas críticas. Nas minhas redes sociais eu também tô falando sempre um monte de coisa sobre filme, mas eu também falo muito sobre a minha vida, então se vocês quiserem ver reclamações, tô lá também. No Twitter é @tamisvl com TH. E o meu Instagram é @tamisv também com TH. Muito bem, Tamis, obrigado de novo por você estar aqui com a gente, foi incrível, adoramos. Pedrão, obrigado também pela sua presença, mais uma vez sensacional. Pedro é cirúrgico, né? Vocês viram no comentário dele, ele vai buscar debates antigos. O cara é uma enciclopédia cinematográfica. O termo certo é fofoqueiro. O termo certo. Eu adoro uma grande fofoca, uma grande treta. Já mudei de lugar em ônibus pra ouvir conversa alheia. Né? Então, agora tá mais difícil, que agora as conversas são tudo no WhatsApp, né? Então fica mais difícil da gente entender. Mas dá pra ler. Dá pra ler, mas eu tenho que virar mais a cabeça, né? Aí não é tão sutil. Pedrão, obrigado de novo. E também, passa aí suas redes sociais, o canal, como é que faz pra ler também. Você também escreve muita crítica, tem muita coisa publicada. Então conta pra gente aí o que é o canal Claquete, como que faz pra te encontrar lá e suas redes sociais, né? Legal. Vocês acham por canal Claquete, tanto no navegador de vocês, o site, como no YouTube, canal Claquete Filmes, coloca o filme que você vai achar, e o podcast que é canal Claquete também. Nós temos o Claquete, mas por canal Claquete você vai encontrar e vai ver a diversidade do nosso conteúdo. Falamos de várias coisas de cinema, que a gente tenta falar de cinéfilo para cinéfilo. As minhas redes sociais que eu mais uso para falar de várias coisas, né, é Pedro e o Cinema. Então, falo muito de política, futebol, mas mais de tudo cinema. Então, quem quiser trocar uma ideia, meus links vão estar na postagem, eu procure por Pedro e o Cinema. E agradeço, Dani, agradeço, Rafael. Sempre bom, cara, vocês são pessoas assim que a gente conversa muito bem. Eu fico imaginando quando a gente se encontrar, né, pessoalmente, a gente vai ficar horas e horas só falando, enfim. Só falando. E claro, conversar também com a Tamires é sempre um prazer, porque eu já falei isso pra ela, eu sou muito fã da Tamires, de verdade, o talento que ela tem de falar de coisas diferentes, né, de uma forma cirúrgica, clara, é um prazer. Por isso que eu acho que vocês se dão tão bem, vocês têm uma facilidade muito forte de comunicação, então
gosto de pessoas assim até pra aprender. Então, valeu, gente. Obrigado e até a próxima. Valeu, Pedrão. Obrigado. Dan, é isso, né? Só convidados maravilhosos, papos maravilhosos, mas tá chegando no fim, né, Dan? Já é férias, né? Sim, estamos preparando aqui os finalmente, né, dos podcasts. Espero que todo mundo comente também, né, o que achou, o que acha da questão das críticas, se viu treta no Twitter ou não, se acompanhou as tretas, porque fofoca é sempre bom, fofoca movimenta as pessoas, né? Né, enfim, a fofoca tem a sua função social, né, aquela coisa bonita, assim. Mas é isso, brigadão, Thames, pela participação, brigadão, Pedrão, por topar aqui conversar com a gente, e para todo mundo que tá ouvindo, sei lá, continuem lendo críticas e continuem comentando, porque é bom, porque a gente gosta de comentários. Muito bem, obrigado, Dan, de novo, e é isso, o podcast Cinemação 441 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.